O poder da doçura. O viajante caminhava pela estrada quando observou o pequeno rio que começava tímido por entre as pedras. Foi seguindo-o por muito tempo. Aos poucos, ele foi tomando volume e se tornando um rio maior. O viajante continuou a segui-lo. Bem mais adiante, o que era um pequeno rio se dividiu em dezenas de cachoeiras num espetáculo de águas cantantes. A música das águas atraiu mais o viajante, que se aproximou e foi descendo pelas pedras. Ao lado de uma das cachoeiras, descobriu finalmente uma gruta. A natureza criara com paciência caprichosa formas na gruta. Ele a foi adentrando, admirando sempre mais as pedras gastas pelo tempo. De repente, descobriu uma placa. Alguém estivera ali antes dele. Com a lanterna, iluminou os versos que nela estava escrito. Eram versos do grande escritor Tagore, Prêmio Nobel da Literatura de 1913. Não foi o martelo que deixou perfeitas estas pedras, mas a água com sua doçura, sua dança e sua canção. Onde a dureza só faz destruir, a suavidade consegue esculpir. Quer ser lembrado com carinho e deixar marcas na vida de outras pessoas? Não seja martelo, seja água. Boa semana. É isso aí. Então vamos lá com o Eudes lá, depois o Antônio, depois o Alaor. Tem o Marcelino. Eu quero só fazer uma pergunta, por que que o vídeo da reunião de terça-feira passada não foi postado ainda, disponibilizado para nós, como normalmente é 2 dias, no máximo 3 já é disponibilizado? Houve um acidente, Eudes. Fizeram a filmagem toda lá, mas na hora de foi ver, não tinha nada gravado. Mas não conseguiu recuperar, tentou recuperar? É a terceira vez que nossas reuniões acontece isso aí. Quer falar alguma coisa técnica aí, Wesley, por favor. Pois, Wesley, mas existem empresas especializadas para a recuperação desse tipo de arquivo aí. Não seria possível fazer isso aí? Porque isso é muito importante para nós, que é uma reunião, uma gravação sobre uma assembleia. E foi discutido muitos assuntos interessantes para a classe aqui. Então, seria, eu acho, de muito bom ao vivo que fosse tentado recuperar esse vídeo para nós. Porque tem uma semana que foi feito e como não foi comunicado oficialmente, então a gente fica até apreensivo o que aconteceu, né? Tem que questionar. E se não falar nada, às vezes até passava em branco. Não sei se a diretoria toda tinha conhecimento disso aí, né? Ou se está tendo conhecimento foi hoje, ou se o que aconteceu. Inclusive a gente questionou lá na diretoria e o Everaldo relatou para nós esse fato. Até nós também fomos ter... Sim? Não entendi? Não, mas... Não, mas aí ele é um funcionário, então acho que cabe à diretoria, à direção, a tentar recuperar, ou então, se não for possível, trazer a nós o conhecimento, né, dos você levantou uma hipótese aí que a gente não tinha ventilado. Se existe alguma prerrogativa, alguma empresa que realmente recupera, o Wesley vai ficar incumbido de verificar isso aí para nós. Então. Eu posso verificar. Eu tenho pessoas conhecidas que trabalham nessa área aí, eu posso verificar e indicar.
para ver, primeiro fazer uma análise, né, o que é possível, se é possível. Se ia falar, não é possível recuperar nada, tudo bem, então vamos ficar para uma próxima oportunidade. Mas verifica direitinho, né, e na próxima a gente vai corrigir, porque se fosse só essa da Assembleia, poderia até justificar que seria boicote. Né? Falando no microfone, então, Everaldo. Aconteceu 3 vezes. Você não se propôs em trazer ninguém para recuperar aquilo que era uma coisa. Agora, a Assembleia, quem não veio assistir, não veio assistir agora, é claro, meus filhos não viram para ver isso, mas não foi que eu possa fazer agora, uma política dessa toda, ficar aqui, não veio assistir a Assembleia. Não, mas é um direito que outros têm e do associado querer, apesar que nós temos a ata feita, mas a ata não é. Muitas vezes ela não está colocada de acordo com o vídeo. Ela não é colocada, não é tudo que se for falado, é escrito. E porque é o seguinte, porque eu gosto de guardar esses arquivos das assembleias, principalmente. Okay. Então, dos outros, eu não fiz muita questão, porque não era questão, digamos, questão polêmica. Mas você de assembleia, eu gosto de guardar. Então, assim como eu tenho as atas das assembleias. Você já se prontificou a verificar, levantar uma empresa que mexe com isso? Vê se você contacta com alguém e a gente entra em contato com o Wesley ali e a gente vê que perfeito, eu vou verificar se a pessoa que, se for possível, então, e a gente apresenta para o sindicato para tentar ver qual que é o custo, se for possível. Acho que seria interessante, não só para mim, como para todos os associados. Quem veio e quem não veio. De boa. Porque os que não vieram estão a ciência do que foi falado através da gravação. Ok. O Antônio aí. Ali o Simples Nacional, põe aí para nós ver. Teve mudança da faixa de 180 acima, a líquida. Espera só um pouquinho lá. Vai lá, Laura. O meu também é Simples Nacional e nota fiscal eletrônica. Esse novo programa aí para emitir nota. Josino. Eu não sei porque sempre eu chamo você de Justino. Josino. Vai lá, Josino. Eu queria saber qual o procedimento que vai acabar a nota fiscal do cupom, o cupom fiscal, né? O que vai ter que ser feito? Eu vou colocar aqui a nota fiscal, depois nós enrolamos nela. Josino. Geraldo. Não, é um ganchinho da nota fiscal. Vamos pôr o Zé Walter aqui também. Vamos lá, Geraldo. Rescisão por acordo. Quem mais? Tá. Antes de perguntar aqui, acho que não vai vir mais ninguém. Eu perguntei aqui fora do ar, sem estar gravando nem nada. Acho que dia 26, terça-feira, e dia 2, terça-feira, acho que nós não precisamos contar com a reunião, não. Ou alguém acha que é bom vir? Levanta a mão aí, quem quer vir na terça aí. 26 de 12? Então, na realidade, fica. Nós vamos, na próxima terça-feira, nós decidimos o que tem que decidir e nós. Vou perguntar ao tesoureiro se pode sair alguma coisa aqui. Tá? Essa confraternização nossa, eu até, tipo assim, deixei de incentivá-la em virtude que dia da confraternização, parece que o pessoal tem medo da confraternização, foge todo mundo, ninguém quer vir na confraternização, não sei o que acontece. A gente
tinha até cerveja na confraternização, tinha tudo, coquetel, tinha um coquetelzinho dos melhores aqui, rapaz, um lanchinho caprichado e sobrava para mim e o Joeli. Nós tínhamos que dar conta de tomar cerveja, tudo. Eu nunca vi. Pois é. Então, deixa o Ronan falar um pouquinho da confraternização aqui. Boa noite, colegas. Boa noite. Engraçado, nós estávamos discutindo nessa reunião de diretoria, todos nós aqui, inclusive os senhores, temos o maior prazer de estarmos aqui sempre às terça-feira. Mas também somos filhos de Deus. Eu gostaria de, às vezes, ter um Natal mais prolongado, um pouquinho de um dia novo. Aí nós colocamos na diretoria, o Everaldo contestou, ele disse que não. Os senhores queriam decidir se iria ter ou não. Se os senhores quisessem a reunião do grupo de estudo, a diretoria também ia reunir. Portanto, os senhores apoiaram nosso voto, o Everaldo perdeu. Vocês do nosso lado, sabe? Pessoal, o José Walter trouxe aqui para nós um currículo aqui de uma colega dele, uma conhecida. Gostaria que ele mesmo apresentasse o currículo dela. Boa noite, colegas. Boa noite. Esta menina é minha vizinha. Ela é solteira, nasceu em 89. Ela é técnica em enfermagem, porém está terminando administração. Ela chama Ariadna de Almeida Castro. Ela já trabalhou na Lux Médico, Comércio de Produtos Hospitalares, função auxiliar administrativa por 6 anos, Hospital Santa Helena, técnico de enfermagem 4 meses, Avanço Jurídico, Advogados e Associados, função secretária 2 anos, e Ilimitada Collection, vendedora 1 ano e 3 meses. Informática básica, instituição Senai, concluído 2005. Então, ela está terminando a administração e é um período que eu acho que as empresas estão precisando sobre uma pessoa na área administração. Então, RH ou qualquer coisa, principalmente com o advento agora do E-Social. Então, ele está aberto, eu vou deixar aqui o currículo, correto? E alguém que tiver oportunidade, eu digo que são famílias boas, excelentes, e nós nunca vimos nada que desabone a família. Ok? Obrigado pela atenção. Ok. Nossa reunião acabou de ficar mais bonita agora. A presença feminina chegou, né? Sejam bem-vindas. Vamos lá falar do complicado. Simples Nacional. Celso. Antônio. Acima de 180 nas tabelas, tem mudança para o ano que vem para emitir a nota de 2, quem já está acima continua com 2,79, 3,5. Não, só no que eu presenciei no anexo 5 que tem, né? Acima de 180, ela tem uma variação no anexo 5, que vai... 3, 6, continua. 4? Você fala... O cálculo... Não, no anexo 1 é normal, no anexo 2 também, mesma alíquota. 3? No 3, 4. Aí o 3 vai depender, tem umas atividades que pode ser anexo 5, dependendo do fator R, que volta, se dependendo do fator R, ela é anexo 5, dependendo do fator R ser superior a 28%, é anexo 3, mas né? É para quem tem empregado isso aí, para quem não tem. A folha de pagamento, pode ser prolabore também, né? Tá. Não, prolabore hoje está tudo no mínimo de... Tá. Misturou. Gostaria que vocês dessem para cá para ficar aparecendo, porque eu tenho a câmera. O cameraman não veio, mas... Quem já estava no 3,5 no 3, continua com 3,5 na emissão da nota, né? Você fala no ISS. Não, continua o mesmo parâmetro, certo? Só que agora, a partir de 2018, o sublimite ficou determinado hoje, né? Exceção do Amapá, o Acre e Rondônia, mas para fins de ICMS e ISS, o sublimite é 3.600.000. Para os tributos federais, o Simples vai 4.800. Para questão do imposto municipal e estadual,
é 3.600. Então, se você faturou acima de 3.600, você vai ter que recolher o ICMS de acordo com aquela tabela lá. Não. Não, a Goiás aderiu, mas com 3.600, né? Pois é, o ICMS. Quer dizer, então, o que vai acontecer conosco? Porque quando você vai estar sujeito ao ICMS, provavelmente ele vai cobrar o SPED. Não sei se vai... Se cobrar o SPED, você vai ter que dar entrada por produto, não mais por valores. Então, você vai ter que contabilizar como se fosse uma empresa normal e levando os livros já feitos normalmente. Quando chegar, vamos supor, em outubro, estourou 3.600. Aí você já vai ter que, em novembro, recolher ICMS normal, em dezembro, fazer recolhimento de ICMS normal. Certo? Aí, se você, por exemplo, na sua nota fiscal eletrônica, o produto, você vai ter que identificar o produto, se é 17, se é 12, se é substituição tributária, tudo direitinho. Então, vai dar uma correria danada. Cadê o microfone? Aqui, Maurinho. Deixa o Zé Valdo dar um pitaco aqui. Não é dar pitaco, é pedir pitaco. Esse cumulativo até 4.800, ele é pegando os últimos 12 meses ou do ano? Não, na realidade são os 12 últimos, a média dos 12 últimos meses, é o faturamento dos 12 últimos meses. Então pode ocorrer que antes de outubro já não, eu coloquei outubro porque geralmente chega beirando o fim do ano, você extrapola o limite, né? Certo. Então é importante a gente pode ser em agosto, dependendo do faturamento ser bom, pode ser em setembro, entendeu? Então, os tributos federais, você continua enquadrado no Simples, porém, os tributos municipal e estadual, você tem que fazer o recolhimento normal. Ok, obrigado. Porque o Alaor quer falar lá de novo. Não, Eli, o seguinte, com relação a esse fator R, aqui diz o seguinte, que o fator R, a massa salarial pelo faturamento nos últimos 12 meses, for igual ou superior a 21%, a tributação será na forma do anexo 3. Por exemplo, essa folha aí dos 12 últimos meses, é de janeiro a dezembro? Sim. Na realidade, fala aí, Fábio, seu entendimento. Não, porque... Se você tiver, por exemplo, nós estamos em dezembro, ela é dos últimos 12 meses, de novembro para trás. É de novembro para trás? Conta 12 meses. Novembro entra. Os últimos 12 meses anteriores. Então seria dezembro de 2016 a novembro de 2017. Isso. Aí janeiro vai ser de novembro a dezembro, sempre voltando 12 meses. E, por exemplo, nesse caso aqui, não tem folha de 13º não, né? Não, quando ele fala a folha de salários, a de dezembro está incluindo a folha de dezembro e o 13º. O que você paga de salário em dezembro. Não, mas aqui a minha dúvida é essa, aqui no 12 meses, se eu incluir o 13º, seria como se fosse 13 meses. Mas você paga dele, o 13º você paga ele dentro de dezembro. Você paga como se fosse a competência de dezembro. Ele está dentro do mês de dezembro. Os encargos sociais, o RH, tudo você conta como se fosse. Até o recolhimento do FGTS, você soma também. Então, nesse caso aqui, entra o 13º. 12 meses mais o 13º. Na folha de dezembro entra o 13º. Fator R entra o 13º. Eu sei. Certo? Então, tá. Agora que eu falei, os 2 últimos meses, porque esse sistema vai entrar a partir de janeiro. Então, você vai olhar os 12 últimos meses. Então, é de janeiro a dezembro passado. Tá? Não, é de dezembro de 2016 a novembro. Não, 17, né? Você vai praticar em janeiro de 2018. Então você vai pegar o faturamento de 2017. Ele está considerando que você está no mês de janeiro. Você vai começar a usar o sistema em janeiro.
Então, você vai pegar a média dos 12 últimos meses do ano passado, 2017, que nós já vamos deixar para trás. Então, 2016 não entra nada aqui. Não, ele está falando, se você for considerar o fator R, a partir de janeiro de 2018, os últimos 12 meses vão ser de janeiro a dezembro de 2017. É isso que eu quero saber. Porque o sistema entra em prática a partir de janeiro de 2018. Certo. Pode dar uma observaçãozinha? Observando o seguinte, que o Simples Nacional para 2018, os clientes de vocês têm que fazer uma análise e conscientizar os clientes justamente com relação a esse fator R, porque vai ter situações em que a empresa vai estar um mês, por exemplo, no anexo 3, se o fator R não chegar a 28, ela vai por 5. Né? E pelo que eu olhei, o fator R é o seguinte, as empresas que estão no 3 poderão ir por 5, dependendo do fator R. E as empresas que estão no anexo 5, dependendo do fator R, poderão se beneficiar em ir por 3. Então é meio complicado. Por exemplo, eu estou no anexo 3. Se o meu fator R não chegar a 28%, eu vou ser penalizado, sendo tributado pelo alíquota do anexo 5. Se eu sou atividade do anexo 5 e tenho um fator R de 28 para frente, eu sou beneficiado a ir para o anexo 3. Não, mas esse cálculo aí eu só vou fazer uma vez. Não, todo mês. Todo mês tem que fazer? Todo mês. Qual é a intenção do governo aí? É sempre geração de emprego, entendeu? A legalização do emprego, porque muita gente tem empregado, mas põe com um negócio de MEI, de PJização. Então, o governo quer incentivar o registro do empregado. Porque a empresa, se ela não tiver, por exemplo, tiver no anexo 3 e por falta do fator R menor de 28%, ela vai para o 5 e é pesado o 5. Muitas vezes fica pior do que o presumido. Mas então todo mês eu tenho que calcular o fator R? Isso. Sim, senhor. Por exemplo, eu estou lá no mês de março de 2018. Eu tenho que pegar os 12 meses anteriores? Sempre. Sim. De março a fevereiro. Tendo sempre esse cuidado, por exemplo, demitir um empregado, a consequência eu vou cair meu fator R, vou lá para o 5, então se vai demitir um empregado, já contrata outro para estar sempre controlando. Então isso aí quer dizer o seguinte, num mês eu posso estar num anexo e no seguinte em outro. Justamente o que eu falei. Beleza, isso. E é pesada a mudança, viu? Porque inclusive, Alaor, iniciando o ano, você provavelmente, vamos supor que você não tinha empregado, seu prolabore era mínimo e você faturou R$10 mil, uma hipótese. Então, 28% de R$10 mil seria 2.800. Você tem só um salário mínimo de prolabore durante o ano de 2017. Então, você vai para o anexo 5. Então, você tem que planejar, a partir de janeiro, fazer um prolabore maior, certo? Para você representar pelo menos um prolabore de R$3 mil, por exemplo, que seria uns 30% do seu faturamento. Como você não tem só um empregador, não tem FGTS. Então, o que vai acontecer? Você está planejando para pegar o anexo 3 lá para junho, julho. Entendeu? Ainda bem que dentro do anexo 5, hoje as empresas que estão no anexo 6 pagam 16,93, né? E lá vai começar com 15,5. Quer dizer, você ainda vai ter tempo de planejar um pouquinho, pagando quase que a mesma coisa. Ele até na faixa de 180 é 15,5. Oi? Pode complementar. Então, pessoal, além de toda essa questão dessa oscilação, agora em dezembro tem que analisar que muitas atividades, dependendo do faturamento, não é negócio ficar no Simples Nacional. Vai ser bem melhor o presumido. Tem que fazer esse planejamento agora em dezembro, para em janeiro, porque depois quem está no Simples vai concluir, eu estou perdendo aí 4%, 3% a mais, pagando a mais por mês, porque eu não fui para o presumido. Então, o cliente pode pegar pesado em cima disso, tem que analisar e ver que em muitas situações o presumido vai ser bem melhor. Só ratificando o que eu havia falado, lá no artigo 18, parágrafo 5º J, da Lei Complementar 123, lá fala o seguinte, parágrafo 5º J, as atividades de prestação de serviço a que se refere o parágrafo 5º I serão tributadas na forma do anexo 3,
caso a razão entre a folha de salários e a receita bruta da pessoa jurídica seja igual ou superior a 28%. Ou seja, ele está se reportando aqui ao parágrafo 5º, que são as atividades do anexo 5. Então, está dizendo que as do anexo 5, se tiver o fator R de 28 para frente, serão beneficiadas e tributadas pelo anexo 3. Já no parágrafo 5º-M, ele fala: quando a razão entre a folha de salários e a receita bruta da ML e da EPP for inferior a 28%, serão tributadas na forma do 5, do anexo 5, as seguintes atividades: fisioterapia, arquitetura, medicina, odontologia, psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínica de nutrição e de vacinação e bancos de leite, e também as atividades que estão no anexo 3. Ou seja, as do 3, que não tiver, que for inferior a 28%, vão para o 5. E as do 5, que for inferior a 28%, vão para o 3. Então, estão batendo de um lado e batendo do outro. Serviço de vigilância não foi contemplado com isso, não? Vigilância? Eu tenho que dar uma olhada aqui, que eu não estou com a lista das atividades, mas vou dar uma olhada aqui e já te falo. Ele não é no anexo 4? O vigilante não é no anexo 4? Não, mas ele não é optante pelo simples, né? A vigilância está no anexo 4, né? Então, no anexo 4 não tem fator R. A CPP está fora, né? Não mexeu com essa questão de fator R, só o anexo 3 e o 5. Com relação à nota fiscal, esse novo da baixa lá no equipamento fiscal, a partir de 2018 ali, como é que está esse processo mesmo? Porque eu liguei lá na nossa consultoria, que tem um programa de São Paulo para emitir as notas fiscais, mas que o SEBRAE está disponibilizando isso aí. Deixa eu dar Pode falar. pitaco isso aí. Olha lá, é o seguinte. Eu vou fazer. Espera só um pouquinho. O Geraldo quer comentar sobre o Simples aqui um pouquinho. Porque, como a pauta era dele lá, ele passa para frente. O Simples, se eu entendi bem o que o Fábio falou, complicou mais o Simples. Porque eu tenho uma situação que a atividade da empresa, tudo do anexo 3, ela já é do anexo 3. Só que ela tem representação comercial também, que é uma pequena parcela, é do anexo 5. Né? E tem também, acho que, não sei se é auditoria, que é do anexo 5 também. Aí, se ela não der o fator 28, até o dos anexos 3 vai tudo para o 5? Porque quem está no anexo 3... ela é indicada no parágrafo 5º-M, que não tiver o fator de 28 para frente, vai ser penalizado com a alíquota do anexo 5. Quem está no anexo 5 e tem o fator R também inferior a 28, continua no 5. Se tiver acima de 28, vai beneficiado e pega a alíquota. Pois é, mas desculpa te cortar, mas o que você falou é essas atividades aí que você citou, não é isso? Tem. A sua está no 3, né? A manutenção, conserto de equipamento, telefone, essas coisas, é do 3. Aí ela tem uma pequena partezinha que é representação comercial, que é do 5. Pois é, a parte que é do 5, se tiver o fator R acima de 28. Agora, no seu caso, aí você tem duas atividades, né? Sim. Aí a Receita vai ter que disciplinar como é que ela vai proporcionalizar esse fator R aí. Porque é o problema. Porque são duas atividades de dois anexos diferentes. Ela já é tributada desde antes em 2 anexos. Aliás, 3 anexos, porque ela tem comércio, que é do anexo 2 ou 1, não sei, né? No 1, ela tem do anexo 1, tem do anexo 3 e tem do anexo 5. Só que a parcela do anexo 5 é bem significante. Se ela for arriscar entrar no 5, então é melhor sair desse... Aí a Receita vai ter que disciplinar como é que ela vai ratear isso aí. Ok. Apesar que o Fábio lê muito mais do que eu, mas o anexo 3 e o anexo 5, me falha a memória, são as empresas que estavam no anexo 6 que podem optar pelo 3 no caso do fator R.
as atividades que estavam enquadradas no anexo 3 permanecem no 3 com a mesma tabela. Simplesmente as empresas que estavam no anexo, migrou do anexo 6, foi para o anexo 5 e teve a prerrogativa do fator R. Então, nessas empresas, o fator R vão mexer. Uma hora ela pode estar no 3, uma hora ela pode estar no 5. Aqui o parágrafo 5º J só falou que as atividades de prestação de serviço a que se refere o parágrafo 5º I, que é o do anexo 5, serão tributadas no 3 se o fator R for igual ou superior a 28. A do 5, se tiver fator alto, é beneficiada com a alíquota do 3. Do 3. Lá no parágrafo 5º M, fala, quando a relação entre a folha de salários e a receita bruta da microempresa e EPP for inferior a 28, serão tributadas na forma do 5 as atividades previstas no anexo 3. Porque não excetuou ninguém. Eu vou aprofundar um pouquinho nesse sentido aí. Eu vou aprofundar nesse sentido. A letra A, ele elencou. Ele elencou a letra A, ele elencou justamente as que vieram. Olha aqui, ele elencou justamente as que vieram do 6, que é fisioterapia, arquitetura, medicina, odontologia, psicologia, etc. Elas estavam no 6 e vieram para o 3. Tanto é que ele elencou separado. Mas na linha B, ele também incluiu todas as do 3. Botou todo mundo no mesmo buraco. O Fábio tem uma interpretação, a gente pode ler isso melhor um pouquinho para ver realmente como ficaria isso aí depois, porque ele me pegou de surpresa, porque no meu entendimento, todas as empresas que estavam no anexo 3 permanecem no anexo 3. Essa variação houve só para as empresas que estavam no anexo 6, que veio para o 5, que podem ser beneficiadas com o 3, caso do fator R. Pois é, essa do 3 vir para o 5 aí, também não me pegou de surpresa. Eu preciso dar uma melhor. Fala, João. Deixa o João falar. Fábio, eu também tenho uma dúvida quase idêntica do Geraldo. As empresas que têm mais de um anexo no faturamento, que tem o anexo 3 e tem o anexo 5, qual a receita que vai prevalecer? É o que eu falei, eu acho que a receita tem que disciplinar como é o critério de proporcionalização de cima disso aí. Porque o fator R é folha de salário. Como é que você vai pegar, a não ser que você departamentalize ali, quantos funcionários são do 3, quais são do 5, né? É por departamento, né? É por departamento. Eu acredito que vai departamentalizar o que é folha de 3, folha do 5, e fazer o rateio, né? Que vai ficar bem injusto. Esse também é um caso complicado, porque para prestar esse serviço do anexo 6 que passou para o 5, é uma pequena parcela. Agora eu vou pegar a folha total. Agora, em relação ao que o menino estava questionando, a LAOR fazer todo mês, o que eu faço? Eu faço uma planilha. Por que essa planilha? Porque se fosse eu pegar só o salário para o LABOR, tem mês que tem rescisão, entendeu? Então tem várias coisas que você tem que somar naquele ali. Eu acredito que o nosso programa vai fazer esse cálculo, viu? Porque ele faz no anexo 5. O anexo 5 anterior tem o fator R. Exatamente isso que eu queria ver. Presidente, o nosso programa vai disponibilizar aí uma ferramenta para isso. Quando ele for calcular o imposto, ele vai pegar tudo isso, certo? Já na tabela, vai sair no seu nome. Tá, saiu bem. Aí vai. Dá um microfone para o José Walter. O microfone está aqui, ó. É interessante que o nosso programa, ele já tem como você departamentalizar os empregados. Tem. Então, você departamentalizou os empregados, ele vai fazer todo o serviço. Hã? Correto. Aí já pode facilitar bem o caminho. Tem alguém, parece que tem alguém fumando aqui dentro, tem ouvindo um cheiro de tabaco aqui, deu nada, viu? Ô, Elton, você quer comentar alguma coisa de simples? Não? Né? Então vamos. Alguma coisa mais do simples aí? Não, né? Fala. Eu sei que vou furar a pauta aqui, mas só enquanto estou lembrando, hoje eu recebi uma mensagem via WhatsApp de uma pessoa que trabalha no INCRA, diz que os CCIR 2017 já estão disponíveis para quem tem cliente que tem fazenda, né, quiser tirar o CCIR 2017.
já está disponível. E também para os nossos colegas que estão também depois vão assistir essa gravação, consultar o FAP, né, para o ano de 2018, que já está disponível. Né? E eu acabei de receber uma matéria também que a Receita está comunicando, está também intimando agora os prestadores de serviços autônomos que declararam rendimentos de recebimento de pessoas físicas para recolher o INSS, que não foi recolhido. É INSS, é? Fala o INSS não é sobre o imposto de real. renda, não? Hã? Não é imposto de renda, não? Não, fala o INSS. Então, são alvos de operações profissionais liberais, como médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, carpinteiros, que não recolheram previdência. Então, eu mandei no grupo da IFAC, né? Fala, contadores também. Eu mandei no grupo da IFAC aí agora. Não, eu vi, diz que são 74.600 notificações, né? Deu até pouco, né? Antes de passar para a nota fiscal aí eletrônica, Laur, eu tenho uma pautazinha do Ronan aqui, que ele quer saber um negócio do PERT, né, Ronan? Embora já passados, colegas, sobre o PERT, mas por uma questão até de zelo pela profissão. Isso é uma coisa pessoal, mas pode também interessar aos senhores. Eu tenho uma cliente, ela foi minha cliente durante mais de 10 anos, isso há 10 anos atrás. Empresa paralisada. Tudo bem, ela mora em outro estado, até distante do nosso, mas sempre eu prestando eventuais serviços para ela. Como, por exemplo, ela tem outras rendas lá, com a renda muito estimada lá naquele estado, de imposto de renda de pessoa física, todo ano, ali e tal. Aí, esse ano, ela veio, olha, eu quero baixar aquela empresa que já existe há muito tempo, paralisada, e tal. Requeremos uma certidão na junta comercial, lá ela tinha sido cancelada naquele sistema da junta comercial. Tudo bem, efetuei o cancelamento, e tal, vamos partir para os órgãos. Quando nós fomos para o Estado, na Cefaz, já não existia mais inscrição, existia um débito liberando R$80 mil do Simples da Lei 9.317. Tudo bem, existia aquele débito e ela até reconheceu, lembrou que não pagou aquele naquela época e tudo, mas a empresa estava cancelada. Eu disse para ela, agora você precisa fazer aí uma certificação digital, tem que ser na sua pessoa física para nós, então, você entrar no PERT, aí que entra a minha questão. Mas como eu faço isso? Olha, procuro empresa de certificação digital, mas olha, Ronaldo, estou aqui desse estado, até distante do nosso, bem distante. E eu não sei como fazer. Eu só conheço aqui a imobiliária, que eu tenho alguns imóveis que era visto para mim. Foi, então você liga na sua imobiliária e pede para ele o telefone aí de um contador, que todo contador conhece, tem ali no escritório dele, empresa de certificação digital, para você fazer aí a sua certificação, porque você está aí, não tem como fazer aqui, não dá mais prazo, faltando 4 dias, não dá mais prazo de você vir aqui em Goiás. Aí ela foi na empresa, a imobiliária, a empresa deu o nome do contador. Aí que entrou a história. O contador daquele estado, na hora quando ela ligou, ele falou, não, tudo bem, pode vir aqui que eu tenho uma empresa aqui. Lá fizeram a certificação digital, ele se ofereceu para fazer o serviço e tudo, e terminou, mas eu já tinha efetuado a baixa aqui no CNPJ. Ela tinha um débito na Cefaz de 26 mil por falta de não devolver o bloco de nossos carros naquela época e tal. Esse débito caiu para 2 mil e poucos reais, dos 26. Pagou de 2 mil e pouco, efetuou a baixa da receita e tal. Mas depois lá o colega contador disse para ela, não, sua empresa já tinha, a empresa foi cancelada na junta em 2011. A sua empresa já foi baixada desde 2011, lá não tem mais nada, acabou. Aí ela, poxa, tantos anos que eu trabalho com o Ronan, não, mas como é que a empresa não existia mais em 2011 aí? Ele pegou a ficha do CNPJ, que nós baixamos o CNPJ, lá ele coloca a data do evento. Ela foi cancelada na junta em 2011. Então, lá veio a data do evento da baixa do CNPJ de 2011. Mas só porque aquela nós colocamos não era da junta, não é isso? Que nós vamos fazer nesses casos de empresa inativa. Lá foi baixada em 2011, mas ela estava ativa até agora, outubro de 2017, mediante protocolo. E ela fez aquilo e tudo, acho que ela ficou tão preocupada e não está entendendo. Só sei que ela me mandou a documentação e eu descobri que aí o contador que estava fazendo isso para ela. E ela tinha uma amiga lá na Receita, que entrou pelo meio, ajudando também, e tal. O cara cobrou dela lá 2 mil reais só para fazer o parcelamento. Aí, quando eu olhando, eu tinha dito para ela que aquela dívida dela da Receita poderia entrar no PERT. Aí que entra a minha pergunta. Porque não é, a lei do PERT, ela dizia, débito do Simples Nacional pela lei 123. Portanto, no meu entendimento, por isso que eu quero agora a confirmação dos senhores ou não, de que o débito do Simples da lei 9.317 podia entrar assim no PERT. Concordam comigo?
Concorda, né? Tudo bem. A lei 9.317, pode entrar no débito. Aí o colega vai e ela mandou para mim um recibo, olha, eu não sei, minha empresa não mais existia, porque eu tenho aqui informações, tenho aqui o comprovante, não sei de que você me cobrou aí R$ 2.300 e para pagar essa multa aqui, de que essa multa sempre não existia, e começou aquela dúvida, eu tentando, e ela até então, assim, né, educadamente comigo, aí eu fui descobrir, conversando com um colega lá naquele estado, falei, colega, não, eu fiz aqui, realmente o parcelamento dela, como você sabe, o débito dela não poderia entrar no Simples. Falei, peguei o cara do contrapeça. Aí eu falei, peguei o danado, sabe? Então eu falei com ele, tudo bem, coitado. Então você parcelou lá 80 mil em 49 parcelas lá. Eu sei que deu mais de 2 mil por mês, parcelou o débito todinho do PERT. Aí eu expliquei para ele, falei, colega, é o seguinte, eu estou aqui em Goiás, entendeu? Um dia você pode vir aqui em Goiás e você vai contar com um amigo aqui, certo? Você está aí nesse estado, eu vou até dizer, é Olinda, Pernambuco, sabe? Você está aí nesse estado, colega, mas acontece o seguinte, daqui eu confio na sua honestidade, na sua credibilidade e no seu profissionalismo, porque é assim que o goiano age, entendeu? Então você bem assim no meio, aqui é a terra do Piqui e da Guariroba. E eu quero saber de você, colega, é o seguinte, você deu essas informações, expliquei tudo para ele, você não sabe que o procedimento é assim, assim, assado, eu sei, e tal, mas eu não tinha o documento aqui. Mas eu levei ele em banho-maria, eu falei, eu quero pegar ele, sabe? Aí eu levei em banho-maria, mandei para ele a documentação toda da empresa e pedi para ela, eu falei, olha, minha cliente, é o seguinte, eu quero dizer para você que eu tenho ótimas informações para você, mas só vou te passar depois que você for lá conversar com o contador, que ele vai te explicar, e hoje até mandei um e-mail para ele, colega, eu espero que você seja profissional e esclareça toda a situação. É isso, é que eu estou com ele, e ele vai confirmar, porque está com toda a opção de que aquilo que eu fiz está tudo verdadeiramente correto. Depois que ele confirmar, eu vou dizer para ela, depois você esteve lá no escritório, foi, e conversar, que explicou para ela, colega, tudo aqui está tudo certinho, tá. Eu falei, agora a minha informação importante é o seguinte, você devia lá 80 mil reais, eu já tinha feito o cálculo aqui, esse débito seu era só 20 mil, portanto você vai pagar uns 80, dividido em 2 parcelas, igual o colega fez, e ele está errado, porque o seu débito era do CIP, mas do CIP da lei 9.317, portanto ele poderia entrar no PERT. Agora com você, tem aí, minha cliente, você tem aí, esse contador que te associou, cobrou 2 mil fazer o parcelamento e tem a sua amiga da Receita Federal. Você pegue eles e vai lá atrás dos delegados da Fazenda da Receita Federal para reverter a sua situação, que você está perdendo 60 mil reais. Estou correto ou estou errado? Concorda comigo? Então tudo bem, é isso, colega, que eu estou pegando o homem assim, mas eu estou torcendo igual uma cascavel assim, tentando dar o boto, bicho, mas ele está amarradinho já. Poderia parcelar então, não poderia? Poderia no 9.317? Oi, você está calado, você é bom no negócio. Provavelmente esse débito já estava na procuradoria e poderia parcelar. Estava, inclusive, na dívida ativa. Pois é. Poderia. Muito bem, muito obrigado, senhores. Fala, Fábio. Agora, Fábio. Agora, então, vamos ver. A questão é do Alaor, mas o Otávio já ia explicar sobre a nota fiscal eletrônica aí. Boa noite a todos aí, colegas. Boa noite. Eu vou fazer uma pequena explanação para vocês a respeito da nota fiscal de consumidor eletrônica. Ela vem substituir a nota fiscal de consumidor modelo 2, que é o de bloco, né? Primeiramente, e também substituir o cupom fiscal, que é emitido por SF. Houve uma escala, né, de prazos aí, em janeiro de 2017, foi para os postos de gasolina. E não passo não. E eu vou fazer o seguinte, na próxima semana eu vou fazer um slide disso daqui, vou deixar bem, me comprometo, senhor presidente, na próxima semana, deixar o slide para vocês que se tratar de nota fiscal de consumidor eletrônica, tá? E então vamos lá. Quem iniciava com o cadastro em 2017 já tinha que colocar a nota fiscal de consumidor eletrônica, né? Julho de 2017 foi para as empresas que estavam no lucro real e lucro presumido, e 1º de janeiro de 2018 seria para as empresas do Simples Nacional. Então, o que vai acontecer agora? As empresas que emitem cupom fiscal vai ter que fazer a cessação daquele cupom. Algumas considerações que a gente está vivenciando é o seguinte, se você paralisar a máquina hoje, no dia 5, você tira a redução Z, e no outro dia você tira a leitura de memória fiscal e emite a nota para remessa de intervenção para essas empresas lacradoras. Porque senão você
perde a leitura de memória fiscal do período todo ali que você está, dentro do mês que você está tirando, tá? As vantagens, não precisa nem te falar que as vantagens, você pode colocar, emitir tanto no papel A4 como naquela bobina, desde que você compre aquela máquina que é MP4000TH, que é aquela térmica que emite aquilo igual ao cupom. Só que essa nota fiscal de consumidor eletrônica, ela tem o mesmo caminho que a nota modelo 55 faz. A 65 ela vai ser acoplada ao seu computador e ela vai lá na Secretaria da Fazenda, faz a homologação e retorna para você. Então, ela cria um arquivo XML. Há algumas questões que me perguntaram a respeito disso. Ah, mas eu emito 200 notas fiscais de consumidor eletrônico no mês. Meu livro vai ficar daquele tamanho. Gente, já tem sistema no mercado que vai conseguir agrupar por dia, né, seu Veraldo? Já está fazendo isso no nosso programa. Que você vai conseguir agrupar aquelas notas fiscais por dia. Porque se é uma empresa que emite 200, né, nota por dia, você vai ver o tamanho do livro se você for colocar linha por linha cada nota de consumidor eletrônica. Então, aí tem esse agrupamento que você poderia fazer, tá? Nota venda a domicílio, delivery. O que acontece? Pizzaria, panificadora, farmácia, floricultura e etc. Essa você vai ter que fazer um cadastro com identificação, nome, CPF ou CNPJ, se for o caso, e até o endereço. Quem está comprando, né? Se for entrega delivery. Se for presencial, não há necessidade de você identificar, desde que o seu cliente peça a identificação. A identificação só será possível acima de R$10.000. Né? Acredito que vai ser muito poucos valores, né, acima disso daí. Para a emissão da nota fiscal, você vai ter que ter o certificado digital da empresa. Se a empresa é do Simples, logicamente que, né, do Simples. Se ela emite só nota fiscal de bloco, então quer dizer ela não está autorizada na Secretaria da Fazenda para a emissão da nota modelo 65. Então aí há necessidade de fazer um credenciamento na Secretaria da Fazenda. Caso a sua empresa do Simples já emite a nota modelo 55, ela já está credenciada para emitir a nota modelo 55. O que você vai fazer agora? Simplesmente você vai comprar aquela máquina ou você utilizar a sua impressora que você tem para fazer a emissão. Aí, nesse caso, você vai emitir a nota modelo 65 sem necessidade de fazer credenciamento, porque você já está credenciado pela modelo 55. A 55, modelo 55, te habilita para o modelo 65. O certificado é A1 ou A3, esse depende da conveniência de cada empresa, né? E outra questão, com relação a... Me perguntaram, o negócio da volta me perguntou, e a venda fora do estabelecimento? Segundo informações que a gente tem, a Secretaria da Fazenda vai fazer um aplicativo. Me falaram que vai ter um aplicativo, não é que a Secretaria da Fazenda vai fazer, não. Que já tem aplicativos no mercado que, através de um celular, você consegue emitir a nota fiscal. Tá? Então, dizendo aí, através de smartphone, de tablet, né, você consegue emitir. No caso de falta de energia, né, você tem o problema de fazer a emissão em sistema de segurança, igual você faz com a nota modelo 55. Voltando, você tem 24 horas para você fazer aquela informação daquele sistema de segurança que você está mandando para a Secretaria da Fazenda, né? E, no mais, os procedimentos... outra coisa, outra questão. Eu fui indagado por que se a empresa poderia emitir a nota naquele CFP 5.929 e 6.929. Eu acredito que sim, porque a nota fiscal de consumidor eletrônico não está substituindo o cupom e tem uma previsão legal no nosso Código Tributário que permita se fazer isso.
né, você pode fazer, sim, 5.929 e 6.929. Foi aquela questão que nos perguntaram, né? A multa, a partir de janeiro de 2018, é de 25% do valor do documento emitido. Tá? Se você, em janeiro, você emitir, o seu documento é considerado inidôneo para a Secretaria da Fazenda e tem uma penalidade no artigo 71 de 25% do valor da operação. Quem mexe, né, no caso, não vai ser o caso aqui, quem mexe com EFD, o registro é o registro 100, né, mas isso é para as empresas normais, né, não caberia aqui as empresas do Simples. No caso de devolução, pode fazer-se a nota fiscal de entrada, né, desde que você faça a menção tanto do código de número-chave da nota, a data e o número daquele documento. Tá? Fazendo a nota fiscal de entrada, fazendo quando você emite a nota fiscal de consumidor eletrônica. Tá? Em linhas gerais, pessoal, é isso. Se vocês tiverem alguma questão... Pois não. Espera aí, João, microfone. A cessação dessa impressora, ela tem que ser feita até 31 de dezembro ou ela pode ser feita em janeiro? Até 31 de janeiro. De janeiro. 31 de janeiro. A cessação dessa antiga. Dessa antiga. Paralisação de emissão de cupom fiscal, 31 de dezembro de 2017. Obrigado. E uma coisa para vocês aqui. A CATEC está fazendo agendamento. Tá? Que a maioria dessas máquinas são da Bematec, né? E a CATEC é representante da Bematec. Então, eles estão fazendo agendamento disso daí para levar a máquina lá. Porque o fluxo de gente está muito grande, de empresa. 390. Isso é questão no... Bom, só para avisar já. Eu tive lá na Secretaria da Fazenda essa semana, conversando lá com o pessoal. É o seguinte, poderá haver uma prorrogação desse prazo aí, da baixa aí, porque existe 60 mil máquinas para ser baixada. E com certeza não vai conseguir, não, dentro do mês de janeiro. Ô João, acontece que talvez ele não faça isso, porque você pode tirar numa impressora normal, é só cortar o papelzinho e fazer lá. Então, não há necessidade de ter uma máquina para tirar nosso eletrônico consumidor. Certo? Outra coisa, quando se tratar de devolução, você falou aí, então ele poderá emitir nosso fiscal de entrada. Mas não tem alguma coisa que fala que só poderá emitir a nossa fiscal de entrada se o comprador não tiver, certo? Ou não for contribuinte, ou não emitir nosso fiscal eletrônico. É porque é o seguinte, a nota fiscal de consumidor eletrônica modelo 65, ela é só destinada a consumidor final, CPF. Ele fala também que há a previsão também de você fazer para pessoa jurídica. Certo. Mas estou falando para você, a nota fiscal, devolução, para emitir de entrada, não tem alguma coisa que fale que só pode fazer isso se o comprador... ele não emite nota fiscal eletrônica? Não, mas aí que eu estou te falando, Everaldo. A nota fiscal de consumidor eletrônica é destinada a CPF. Não, eu estou falando de nota fiscal normal, 55. Ué, modelo 55, se o outro lá não emitir a nota, você pode emitir a nota. Pois é, eu estou perguntando. De acordo com Mas nessa nota fiscal, para ele emitir, ele mesmo, o vendedor, não seria o que o comprador, quem comprou, não pode emitir nota fiscal? O 55? Mas se ele não tem nota, velho. Mas ele tem, criaturinha. Não, vamos falar de 55. Porque acontece muitas vezes, um cliente seu, é um comerciante normal. O cliente seu comprou mercadoria. Então, quem vendeu mercadoria para ele, chega e emite a nota fiscal de devolução. Eu pergunto, ele poderia fazer isso? Não é correto, mas faz. Everaldo, não é correto, mas faz. Eu aconselho... Não, eu estou perguntando, não é correto. Pronto, então acabou. Por que não é correto? Microfone, peraí, Jonathan. Malha fina. Exatamente. Até SPED eu não vou dizer, porque eu não tenho conhecimento do SPED. No próprio Sintegra já dá advertência. Então, se dá advertência, não está correto.
porque não está dentro da legislação. Mas que é feito, eu sempre brigo, olha, quando você comprar, você faz a nota de devolução, mas não adianta. Eles vão lá, compra, não quer, o pessoal já faz a nota de devolução. Isso acontece direto. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquela nota de devolução e lançar na minha empresa que ela devolveu a mercadoria. Agora, no SPED eu não vou discutir, que eu não tenho conhecimento de SPED. E vai dar divergência na malha fina, porque o cidadão tinha que lançar como saída dele. Ele não lançou como saída. Então você emitiu 2 notas, uma de entrada, lançou como entrada e a saída. Aquela que você lançou como entrada era a saída do seu cliente. E ele vai ficar vago lá no SPED dele e na malha fina. Então aí tem que justificar, provar depois. Outra questão aqui, voltando aí no Simples Nacional. Deixa o Zé Walter dar o palpite dele ali, depois você volta aí. Não é palpite, eu acredito que o Otávio tenha feito a pesquisa dele, muito bem feita, no aspecto de que eu, consumidor, vou e compro alguma coisa em um determinado estabelecimento e eu verifico que ele está irregular, essa coisa, ou com defeito, ou qualquer coisa, não está sendo servível. Então, eu vou lá fazer a minha devolução. Então, aí, a empresa que me vendeu, ela pode fazer a nota fiscal de entrada referente a esta venda, não é isso, Otávio? Obrigado. Continua aí, Otávio. Voltando aqui com relação ao Simples Nacional, quando a empresa, no decorrer do exercício de 2018, ultrapassar o limite de 3.600.000, no mês seguinte você continua no Simples Federal, porém o ICMS e o ISS-QN você vai ter que recolher de acordo com as normas legais. Regime normal. Aí tem uma questão aí. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que levantar o seu estoque da empresa na última data do mês anterior e se creditar de 7% do crédito do ICMS daqueles valor. Porque senão você fica no prejuízo, né? Porque no Simples não se acredita. Então aí você a empresa, logicamente, estaria se creditando do valor do estoque. Tá? Essa é essa observação que eu queria fazer, Eli. Okay. Já falou. Algum comentário sobre nota fiscal aí ainda? Não? Até eu levantei esse problema ali enquanto a gente estava lá na coxilha, como diz, né? Coxia, sei lá. Com respeito às maquininhas minizinhas, sei lá, não sei o que, POS, que falaram que tinha que ter autorização ou comunicar a Secretaria da Fazenda. E, inclusive, o Júnior me falou que não é necessário. E também, se o PIMPED é necessário fazer a cessação. Isso eu acho que é importante para os nossos colegas, porque a gente tem esses casos, né, o Júnior? O TF. É o TF. Logicamente, você vai cessar, ele vai ficar uma máquina inútil. Com relação à nota modelo 65, nota fiscal de consumidor eletrônica, ela não comunica igual o TF comunica, que é interligado ao seu computador, você põe o cartão de crédito aqui. Na nota modelo 65, ela tem 9 modalidades de pagamento. Foi levantado aqui, né, seu Everaldo? No programa, você também participa do programa. São 9 modalidades de pagamento que vai nessa nota fiscal de consumidor. Se é à vista, se é a prazo, se é débito, se é crédito, se é com cheque. Tá? São várias opções. Então, o POS, aquele documento portátil, ele está sendo permitido. Logicamente, desde que seja no CNPJ da empresa para vincular com a nota fiscal de consumidor eletrônica. Não vai fazer igual alguns estão fazendo, colocando o CPF. Isso aí não dá, né? Então, ela não tem interligação com o TEF, que você utiliza no cupom fiscal, porque o cupom fiscal ele tem uma sequência lógica de emitir. Se você vai passar o cartão, ele emite o cupom para depois você passar o cartão. O TEF não, ele permite você emitir a nota fiscal de consumidor eletrônica e uma máquina portátil, você fazer os pagamentos via aquela máquina. Ok? Porque você já identifica a forma de pagamento na própria nota fiscal,
Quem mexe com empresas fora do Simples Nacional, lá no registro, lá, registro 100, tem essas informações do SPED fiscal, né? Microfone dá para ela, Maurinho. O TF é importante porque quando você faz a interligação com o sistema de emissor de nota fiscal eletrônica, ele já vai na Cefaz e já homologa a nota. E sai ao consumidor normal aquelas vendas, não precisa você ficar emitindo nota. Tem um cliente nosso lá que eu vi o certificado digital lá no setor oeste e a pessoa fez isso daí. E automaticamente ele vai na Receita e já homologa a nota e emite com os cartões. E as outras não, você tem que fazer a nota ou vice-versa. Vender cartão e depois fazer a nota. Essa é a vantagem do TEF. Ok, Otávio? Aproveitando que o microfone está aí com a Divina, pedir a ela que apresente a colega dela. Essa jovem aqui, ela é estudante da área contábil e é amiga do namorado da minha filha. Eu falei para ele gosta daqui também, que ele frequentava aqui também, não é contador, mas trabalhava com a gente. Então, ela quer se apresentar e quer inserir no contexto das reuniões e já ficar participando por estudante da contabilidade na própria reunião. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Maria Josiele. Eu vou cursar o 4º período de contabilidade, tenho experiência na área administrativa e eu gostaria muito de uma oportunidade, porque eu quero ingressar nessa área. Aliás, que eu tenho assim, muito respeito e muita admiração, por isso escolhi o curso, né? E gostaria de uma oportunidade. Obrigada. Então, pessoal, o currículo dela vai ficar aqui na secretaria do sindicato e qualquer outra informação possa contactar com a Divina e a Divina. Aqui o setor dela, Cidade Jardim. Rua Padre Conrado, quadra 154, lote 18, Cidade Jardim, Goiânia, Goiás. O telefone, se quiser anotar, é 98509-5638. Tá? 98509-5638. O nome dela, Maria Josiele, de Farias Martins. Li certo, né? Isso mesmo. Josiele. Espera aí, deixa eu pagar. Infelizmente, eu fui colocar o telefone da minha amiga Ariadna. E, infelizmente, devido à chuva, os pincéis não funcionaram. Correto. Aqui também tem o telefone dela, né? Que é o 3087-1682. E também o celular 984-85-3992. Obrigado. Okay. Pode ser depois. Pode ser depois? Porque o Ronan vai falar sobre o Simples aqui. Depois... Nós estamos na época de falar sobre o Simples, colega. Dezembro, isso pega de surpresa. Eu tenho uma empresa de saúde, ela já está constituída, contrato social, tem o CNPJ, não tem a inscrição municipal ainda, porque dependeu de uns problemas técnicos, que é só responsabilidade das sócios da empresa de não ter cumprido lá na vigilância sanitária. Está pendente da inscrição municipal. Mas já tem 6 meses de emissão do CNPJ. E a regra é essa: após 6 meses, como é que é os 6 meses? Após 6 meses é a emissão do CNPJ, perde-se o prazo de fazer a opção do Simples, não é isso? É isso mesmo, é tanta coisa. Tirou o CNPJ, passou 6 meses sem fazer a opção, que é agora dezembro. A opção é dezembro, né, Eudes? Aí, 6 meses da chancela da junta ou do último cadastro? Vamos ver aí. Aí deixa eu até explicar o meu caso, que aí eu vou completar a pergunta para você começar respondendo. Tudo bem. Aí hoje eu liguei para o cliente e falei, poxa, está em dezembro. Está em dezembro e essa obrigação dela, ela não vai cumprir tudo agora em dezembro. Diz para ela, olha, vamos ver se nós tiramos, não é a cidade aqui próxima de Goiânia, vamos ver se nós tiramos uma inscrição provisória do ISS,
na municipal e fazer o pedido de opção do Simples, que é agora em dezembro. Mas depois alguém me falou, mas se fizer, ao fazer a opção e no prazo em janeiro, se não cumprir a exigência da prefeitura, ela cancela a inscrição, você também não vai optar. Aí a cliente ficou com medo, rapaz, e agora? Aí seria só 2019. Entendeu, Elza, a pergunta? Sim, o que eu tenho entendido é o seguinte, você tem 180 dias a partir da data que tirou o CNPJ, né, que foi registrou o CNPJ, para você fazer a opção pelo Simples. Mas, a partir do momento que você faz o cadastramento, o último cadastramento no órgão é só 30 dias. Se você passou de 180 dias da prefeitura e é só, digamos que você está com uns 200 dias que você fez o CNPJ, mas se você fez na prefeitura agora, você perdeu o direito ao Simples. Mesmo que você fez agora, tá dentro dos 30 dias, você perdeu o direito, porque o seu CNPJ tem mais 180 dias. Perdeu o direito. Perdeu o direito. Se você está dentro dos 180 dias, normal, e aí ainda não inscreveu na prefeitura, fez inscrição na prefeitura, é a última inscrição, você tem 30 dias para fazer a opção. Chegou agora, em dezembro, zera. Então, você tem a opção, então, janeiro, inicia-se um novo prazo. Aí não prevalece mais os 30 nem os 180. Aí, janeiro já é um novo prazo, que aí todas as opções suas, por isso é para quando você faz no decorrer do ano. Quando você faz no decorrer do ano, você pode fazer a opção a qualquer momento, desde que seja dentro dos cadastros dos últimos 30 dias, do último órgão, ou e concomitantemente os 180 do CNPJ, né? Findou o ano, zerou, você tem um prazo só até 31 de janeiro. O contrário, você não inscreve. Se você tem pendência na prefeitura, que tipo de pendência? Você, por exemplo, você vai lá e faz o cadastro, ela é exigência, uma calçada, um piso tátil, alguma coisa que você não cumpriu com o bombeiro, ela não cancela nesse sentido, não. Ela vai arquivar seu processo. Ela geralmente dá uns 90 dias de prazo para você para corrigir e arquiva o seu processo. Para cancelar a sua inscrição de ofício, só se tiver alguma exigência de caso de débito, esse tipo de coisa aí, que não enquadrar, alguma pendência fiscal. Perfeito. Deixa eu perguntar, Eudes. A empresa já se constituiu em 2017. Ela não fez a opção do Sim porque não tinha inscrição municipal. Entrou 2018. Aí ela não pode mais fazer a opção em janeiro, porque ela foi constituída em 2017. É isso? Ela pode, sim, em janeiro ela pode, desde que ela, em janeiro ela pode, de 1º até de 31 de janeiro, ela pode fazer a opção pelo Simples, sim. Não é dezembro, pelo fato de ter sido constituída? Não, dezembro você entra com o pedido de opção, mas ele só vigora a partir de 2 de janeiro, mas se você, o que a gente faz o pedido? Agendamento. Tanto é que já abriu o período de agendamento, porque você faz a opção para 2018, e se tiver pendência, você corre para sanear essas pendências. Quando entrar janeiro, e você tem ainda até 31 de janeiro para poder sanear essas pendências, porque senão você vai ser excluído automaticamente. O que a gente faz quando você vê que não tem nenhum problema, dia 2 de janeiro faz a opção, geralmente para o dia 8, dia 10 ele já sai o termo de deferimento e está vigorando. Mesmo tendo sido constituída no ano anterior? Não tem problema. Quando você tem, se você constituir ela em dezembro, não fez a opção para dezembro e não tem faturamento, beleza, ela vai passar o quê? Você tem que fazer uma DCTF nativa. Janeiro, começou a faturar, fez a opção, vida nova daí para frente. Mesmo que ela não tenha faturamento de janeiro, entrega a declaratória da ZENE, declaratória, que hoje ela é declaratória, mês a mês, né? Perfeito. Quando você entrega com atraso, a Receita Federal não te manda a multa, como é a dos outros coisas, mas eu acho que ela vai acumular isso para, no futuro, ela encaminhar. Ok. Parece que o Geraldo quer falar aí. Não, só uma perguntinha para o Eudes aqui. No caso da inscrição municipal, a inscrição municipal não está saindo só com o protocolo do Alvará mais, não? Sai. Se você der entrada lá no FAS, você já sai com o CAI na hora. Cai na hora. Você só não dá entrada com o protocolo do uso do solo. Agora, com bombeira, ela aceita o protocolo. Pois é, e para o Simples, enquadrar no Simples, eu preciso você só tem a inscrição municipal, CAI. É só o CAI. Você tem que ter a inscrição municipal, porque quando você faz a opção, pergunta assim, qual a data de inscrição do último órgão, né? Se é o Estado ou se é a Prefeitura. Eu acho, tipo assim, pela explanação do Ronan, o que deu problema na inscrição dele foi o alvará. Para o alvará. Agora, quanto ao CAI, com o protocolo do alvará, você consegue o CAI. Mas aí é o seguinte, porque até na cidade de Nerópolis, lá
para aceitar um pedido de inscrição municipal, está exigindo um alvará da vigilância sanitária. E a vigilância sanitária está exigindo um monte de coisa para emitir o alvará, porque a empresa não está tendo condição de cumprir. Mas ela não saiu, deu inscrição municipal? Ela Não. sai alvará de sanitária antes da inscrição municipal? Lá na Europa primeiro tem que tirar o alvará municipal, pedir o alvará municipal para depois, o alvará sanitário para depois requerer a municipal. Aí é complicado, porque Goiânia é diferente, porque enquanto você não tem o CAI, você não tira a taxa do alvará sanitário, né? Lá, ao contrário, tem aí que assim, cumprir quando a sanitária município primeiro. circunvizinho, é igual Aparecida. Quando chega em empresa minha Aparecida, eu faço, porque eu nunca consegui tirar uma inscrição, um alvará de funcionamento em Aparecida. As empresas que eu peguei lá, com 2 anos eu entreguei, que eu falei, ó, infelizmente, me desculpa, eu não dou conta de dar alvará, não. Geraldo, você quer comentar? Goiânia é complicado, mas Aparecida é pior e mais caro. Isso, né? Tá, Fábio, você Bem, com relação à Simples Nacional, pode segurar aí, Geraldo. Pode segurar aí. com relação à Simples Nacional, foi discutido aqui, eu não concordo, vamos esclarecer. O critério para a exclusão da empresa Simples Nacional é o faturamento do ano dos últimos 12 meses. Eu entendo que é o do ano, certo? Tanto é que aqui na pergunta e resposta do Simples Nacional está aqui. Quem está impedido de optar pelo Simples Nacional? A ME ou EPP, que tenha oferido no ano calendário imediatamente anterior ou no ano calendário em curso receita bruta superior a 3.600.000. Então não é dos últimos 12 meses, é do ano em curso ou dos últimos. Você está falando para exclusão, né? Para exclusão. Não, você vai usar os 12 meses para achar a alíquota. Os últimos 12 meses para achar a alíquota. Mas para exclusão e permanecer, é o faturamento dentro do ano. Do ano. Só esclarecendo isso. Ok. Geraldo, quer falar do Simples, nota fiscal? Acabou, né? Acabou. Vamos falar de rescisão, então. Alguém já fez a rescisão por acordo aí que possa me ajudar, o procedimento? Porque lá ele fala no aviso de 15 dias. Aí o sindicato está dizendo, não, eu vou falar o que o sindicato está falando. A conversa do sindicato não serve, né? Mas auxilia, né? Auxilia ou complica mais, né? Diz que se o aviso for trabalhado, é os 30 dias. Se o aviso for indenizado, é 15 dias. E segundo diz que se for acordo, ele não vai ter o direito dos 3 dias de acréscimo por ano. Isso aí estou falando conversa do sindicato. Alguém possa me ajudar o procedimento correto, como proceder, como fazer tudo isso? Meu amigo Adair, tem alguma novidade para nós, Adair? Né? Já pediram acordo lá nas empresas minhas lá. Mas esse acordo aí, hoje ele é prejudicial ao empregado. E esse acordo não dá direito para ele receber seguro-desemprego. Correto. Ele não tem esse direito de seguro-desemprego, ele vai receber, se eu não falo mesmo, só 80% do FGTS, né? A multa rescisória também parece que não tem? Tem? Não, a multa rescisória 50% também, né? 50% dos 50%. E dizem... não, tipo assim, você paga 40% mais 10%. Dizem que os 10% tem que recolher 5%. Eu já vi isso aí. Os 10% a empresa vai recolher. Então vai recolher 25%. Não, Vai lá, então fala aí, Fábio. A lei 13467, que é a lei da reforma trabalhista, lá no artigo 484A, que já está inserindo na CLT, fala o seguinte: o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: por metade, o aviso prévio se indenizado. Tranquilo. Eles no detalhar ficou meio... Pelo menos se for indenizado, se sabe que é a metade. B, a indenização sobre o saldo do FGTS, do fundo, previsto no artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 18. Então, a indenização que era 40, 20, né? Não vai haver os 10%. Não se fala em 10% porque não é demissão, foi feita por acordo. Aí está falando aí? Não, mas eu já pesquisei, inclusive eu também achava que tinha o governo vai abrir mão dos 10%? No próprio manual da Caixa, ele não fala nos 10%. É modalidade por acordo, não foi demissão. Foi por acordo.
Então eu também defendia que tinha uns 10%. Depois que o Caixa soltou a nova versão do manual, eu clareei que não tem uns 10%. Então só os 20%. Beleza, então. 20% do montante. 20% do montante que ele tem do FGTS dele. 20%, a multa seria 40%, você vai pagar a metade, 20%. Já saiu uma nova versão da GFIP, então parece que ela já ela está contempla isso. E a extinção do contrato previsto no caso desse artigo permite a movimentação da conta vinculada ao trabalhador no FGTS, correto, limitada a 80%. Correto. Então a novidade é só os 10% aí mesmo, o resto, beleza então. Eudes, comentar aí, Eudes? Liga o microfone aí. Liga o microfone. Espera aí um pouquinho, deixa eu terminar. Vai lá. Essa aí não. Lá você entra no site da Caixa Econômica, www.cef.gov.br, lá em download, você vai na letra F, FGTS, se eu não me engano, FGTS, movimentação. Saiu 2 novas versões de manual da Caixa que estão tratando já da questão do modalidade por acordo. Tá? Vai lá, Everaldo. O que o Geraldo... Só um minutinho. E nos 3 dias de acréscimo, não tem nada que... Não falou lá. Para mim, a lei não falou, não muda nada, né? Porque... Se bem que, como ele é aviso prévio, vai ficar a metade, né? Então, se for indenizado... Então, eu entendo também, como não tem os 10%, não vai ter esses 3 dias. O sindicato está afirmando que não tem os 3 dias. Quem está afirmando, o sindicato? O sindicato. Bem, a lei não falou. Falou que você tem que pagar pela metade o aviso prévio se indenizado. Se os 3 dias são de aviso prévio e for indenizado, paga a metade deles também, porque a lei não se reportou, não tocou no anterior. Porque os 3% é quando a empresa dispensa. Ela não está dispensando, não está fazendo acordo. Então, matou a charada, não tem então. É por acordo, né? É acordo. Certinho. Pronto. Deixa o Adair dar Pode falar, desculpa. Não, Adair... Bem observado. Bem observado. Se não é dispensa, é por acordo, bem observado. Não tem os 3 dias. Adair, só para aparecer na fita, fala aí. Não, é só isso mesmo. É isso mesmo, Geraldo. Não tem os 3 dias. Pronto. Então tá bom. Então agora o Everaldo vai falar, hein? O que o Geraldo falou foi o seguinte, que se o aviso foi trabalhado, tem que ser 30. E se foi indenizado, 15. Foi isso? Foi. Mas está na lei isso aí, falando isso? Eu gostaria que você lesse para nós. Lá na lei está dizendo, se for indenizado é 15. Falou lá. Se for indenizado é 15. Fala aqui, Everaldo. Fala. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Inciso 1. Por metade, a linha A, o aviso prévio se indenizado. Se indenizado, por metade. Agora, se trabalhado, não está falando? Vale o que está escrito antes. Mas isso é suposição, né? A lei não falou nada. Suposição, ué. O que você acha daí? Deixa eu dar regra antiga, não mudou nada. Regra antiga. Deixa eu só falar aqui. Mas se esse acordar lá, ó, esse acordaram. Deixa o Ronan responder para você. Eu quero o empregado, vamos supor assim, o empregado chegou pedindo para sair. Ela vai sair. Aí chega no patrão, eu quero fazer um acordo. Aí, vou fazer um acordo. Então, você vai trabalhar ou vai indenizar o aviso? Então, eu vou trabalhar 15 dias e não trabalho 15 dias, pronto. E não é um acordo, gente? Deixa o Ronan explicar. Everaldo, agora eu passo o microfone para você. Viu, Everaldo? Nós temos que obedecer o que a lei manda. A lei não previu isso aí, do empregado optar por 15 dias. Ela diz, se o aviso indenizado, 50%, ok? Se não, é claro, se ele trabalhou os 30 dias, vai receber os 30 dias. Agora, essa opção do empregado e patrão dizer, não, você só vai ficar 15, não está na lei. Se não está na lei, não existe. Se estou na lei, para onde que vai? Ele vai trabalhar os 30 dias e vai receber o saldo salário de 30 dias. Gente, regra antiga, que o Adair comentou. Aqui, o Adair, aqui, ó. Lei antiga. Só para corroborar esse assunto aí, ó. Na 808, o 452 que trata do trabalho intermitente, ressalvadas as hipóteses a que se refere o artigo 482 e 483 da CLT, que é a regra antiga em relação a aviso prévio, etc., na hipótese da extinção do contrato de trabalho intermitente, serão devidas as seguintes verbas, as mesmas aí que foi
relatada no artigo 484-A. Ou seja, ressalvadas as hipóteses que já existentes anteriormente. Mas é intermitente, né? O que muda é só a metade do aviso indenizado, a metade da multa e só. E 80% do FGTS. O Antônio queria falar lá no microfone? Não? Lá. Você está muito severo. Divina? Já falou tudo? Ninguém quer falar mais nada. O Vila Nova não vai jogar hoje. Tem espaço para nós comentar mais. O Verdão acabou mesmo, né? Agora tem que pegar com o Vila Nova. Gente, uma boa semana para vocês. Terça-feira nós estamos aqui. Tá? Pois é, seu fogão nadou, não pegou nada. Não pegou Sul-Americana, não pegou. É Sul-Americana pegou. É. Segundo. Igual o Vila Nova. Vila Nova tá bom, foi eu não. Já estão falando mal do Vila Nova. Nosso Zé Valdo, nosso fogo ficou em segundo ainda, pé. Que o primeiro foi o América. Sul-Americana, né? Não.